Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Deixa eu compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor e eu tenho certeza que Deus bradará para falar contigo, amém? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 17. Versículo do 45 até o 47, que nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor do exército, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê, que nos conhece no íntimo e no profundo, te pedimos, ó Pai, perdão de todos os nossos pecados, para que nos tornemos dignos de fazer a Tua vontade, a saber, através da ministração da Tua palavra. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, em nome de Jesus. Amém. Amados, concernente a esse texto bíblico, eu preciso te deixar bem ciente acerca do que Deus quer falar conosco. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que enfrentar gigantes, nós temos que travar batalhas que nem nós mesmos sabemos como vamos vencer, de que maneira se dará a guerra. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele vai te honrar. E eu fico aqui imaginando quantos foram aqueles que desconfiaram da vitória de Davi contra Golias. Porque muitas vezes, no meio de uma guerra, não precisa de muita coisa, só precisa estar do lado certo da guerra. Sabia disso? Porque às vezes a gente pensa que é nós quem ganhamos a guerra, mas na verdade é Deus quem nos dá a vitória na guerra. E concernente a isso, nós percebemos todo o contexto, a saber que o pai de Davi pede para que ele leve alimento para os seus irmãos no acampamento na guerra. E muitos até dizem que foi irresponsabilidade, mas Davi, ele nunca seria alistado para um exército. Por quê? Porque, segundo alguns dizem, para estar na guerra tinha que ter o corpo limpo, tinha que ser ou ter uma alta estatura, tinha que ter um monte de apetrechos, mas Deus sempre vai confundir alguém na guerra. Na hora que o gigante aparece, os que se diziam fortes correm, e os que muitas vezes eram rejeitados, Deus dá a vitória. Você está entendendo na maneira que Deus está falando? Porque nem sempre quem tem jeito de guerreiro é guerreiro. Mas às vezes, aqueles que alguém chama de medroso, de covarde, que estão sobre o anonimato de Deus, este sim é que Deus traz à tona para honrar no meio da guerra. Talvez muitos não deem nada por ti. Talvez o gigante tenha se levantado, mas para todo gigante, afoito ou afrontoso, tem um menino que é usado por Deus. E concernente a isso,
nós vemos uma coisa interessante. Saul era para estar à frente da guerra, liderando, para estar enfrentando, mas Saul é aqueles crentes que só querem o glamour, só querem aparecer, mas não quer pagar o preço pela posição que Deus assim o coloca. Perceba que pouco a pouco Davi vai galgando maturidade. Mata urso, mata leão, e isso daí ninguém vê. E quem sabe, durante as tuas lutas ocultas, ninguém vê o que você tem passado e como você tem enfrentado as dificuldades, ainda assim, continua adorando a Deus. É sobre isso que eu quero falar e é sobre isso que eu quero trazer. Deus trará à tona o teu currículo de identidade de adorador. Amado, porque muitas vezes alguém bate no peito e diz que é, mas não tem história. Mas muitas vezes alguém olha, julga pela aparência e muitas vezes termina quebrando a cara. Por quê? Porque Deus é quem honra a cada um de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por maior que seja o gigante, por maior que seja a dificuldade, eu sei que você se acha tão pequeno, ou tão pequeno e tão incapaz, mas há um Deus que fez promessa, que está no controle e que tem o poder de mudar o quadro e a história. Eu sei que, independente de como estar a situação, Deus agirá ao teu benefício. Fará aquilo que lhe apraz, da maneira dele, do jeito dele, e fará um milagre. Isso eu te garanto. Talvez alguém que esteja me ouvindo está dizendo, pastor, falar é fácil. Mas quanto mais eu ouço, mais a luta aumenta, mais o gigante, ele me afronta. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus faz tudo conforme a vontade dele, no tempo dele e do jeito dele. Ainda que você não esteja a princípio vendo, mas creia, porque se creres verás a glória de Deus. Tem muita gente que primeiro quer ver o gigante no chão para depois crer. Mas quem é Davi, pequeno, rejeitado, muitas vezes afrontado, ele usa sempre a fé. A própria Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele retroceder, ou seja, se ele desistir, a minha alma não tem prazer. Então Deus só tem prazer nos valentes. Eu não estou falando dos 32 mil. Eu estou falando dos 300, onde as quais Deus se levanta para uma grande obra. Então, amado, antes de você olhar o tamanho do gigante, olha primeiro para o alto e perceba de que o gigante não é nada comparado ao Deus que nós servimos, que pega o globo terra com a palma da mão, que de tão grande que ele é, sabe o nome das estrelas e se assenta só para ver o globo terra. Se Deus está te provando, é porque Ele sabe do teu potencial. Se você acha que Deus não está vendo a injustiça e tudo o que tem ocorrido, amado, abre a tua visão espiritual e contempla, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. O Deus que você serve, Ele não vai deixar você ir envergonhado. Você não precisa da armadura de ninguém. Você só precisa de Deus para vencer esse gigante. Só precisa criar coragem e ter fé. Porque muitos já deram por certo a tua derrota. Mas Deus já determinou o triunfo da vitória, onde a qual o nome dele será glorificado. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, em nome de Jesus. E novamente eu venho aqui estar pedindo encarecidamente
aos irmãos que, se quiserem abençoar esse ministério, pois a gente está querendo comprar um celular um pouco melhor para fazer o quê? Para que a gente possa estar em grupos, ajudando, cooperando, somando, falando de Jesus. Eu sei que os irmãos não têm nada a ver com isso em termos de ajudar, não é obrigatório. Mas se você quer assim, de bom grado, pois o nosso aparelho já está muito debilitado e ele ainda é daqueles dos antigos de 32 GB. Mas se você quer abençoar, amado, fica à vontade e vai ser um prazer, sim, vai ser um prazer estar orando por você. E se você, acima de tudo, quer abençoar esta obra, nosso Pix 819-8686-5026 819-8686-5026. Amém? Te garanto que Deus ele vai retribuir e multiplicar em nome de Jesus. Um abraço, a paz do Senhor e que Deus te abençoe, hoje, sempre e eternamente. Glória!